Olá, povo de Deus, graça e paz, meus queridos. Então, gente, olha só, como vocês sabem, eu venho postando aqui alguns cortes, né, de uma pregação que eu fiz sobre modéstia adventista uns 2 anos atrás, e eu venho postando alguns cortes com alguns comentários meus, né, acrescentando ali mais alguns comentários. Em relação, né, a esse versículo da Bíblia ali, que está em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, né, onde diz que a mulher não deverá usar roupa de homem, né, e o homem também não deverá usar roupa peculiar à mulher, porque isso é o quê? Abominação ao Senhor, né? E aí, sobre, né, essa questão da mulher usar uma roupa masculina, o que seria uma roupa masculina, mas tem calça feminina, eu posso usar uma calça, não posso usar, enfim, alguém postou ali um comentário falando que na Bíblia Andrews trazia um comentário, né, dizendo que não tem problema a mulher, né, na nossa cultura aí, não tem problema a mulher usar calça. Ok. Eu não tenho a Bíblia Andrews e sempre tive essa curiosidade, né, de pegar uma Bíblia para ler esse comentário. E acontece que esses dias eu tive essa oportunidade e eu queria conversar sobre isso com vocês. Olha só, eu estava no culto, assistindo o culto, e vi que uma pessoa que estava sentada à minha frente tinha uma Bíblia Andrews e eu pedi emprestada porque eu queria ler esse comentário. Realmente, eu li o comentário, tirei a foto do comentário e agora, né, como eu estou gravando com o meu celular, eu tirei a foto, eu anotei aqui o comentário e eu quero ler a vocês. Bom, primeiro eu vou ler o muito conhecido, mas vamos ler, vamos fazer bonitinho, né? Então, Deuteronômio, capítulo 22, no versículo 5, diz o seguinte: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus, né? Tá, então aqui só tá falando que a mulher não deverá usar roupa de homem, né? Ah, tá, mas tem calça feminina e calça masculina. Ok. Agora eu vou ler o comentário da Bíblia Andrews, tá ok? No comentário da Bíblia Andrews sobre esse versículo, a mulher não usará roupa de homem, é o seguinte, o comentário, né? É, portanto, proibido obscurecer ou apagar a distinção social entre os sexos, por qualquer motivo, dentro do contexto de determinada cultura, tá? Ah, cultural, papapá. Tá, mas não é nem sobre isso que eu quero falar. Vamos lá. Então, é proibido, tá falando aqui, né? O comentário da Bíblia Andrews é o seguinte: é proibido obscurecer, sabe? Olha, tá muito obscuro, eu não sei pela vestimenta se é um homem, se é uma mulher, né? Porque para mim, ao meu ver, né, posso ser que eu esteja vendo algo demais, mas olha só, ao meu ver, se tem duas pessoas à distância, né, é um homem e uma mulher e os dois estão de calça, você não distingue muito bem, a não ser depois que a pessoa chegue mais perto, né? E mesmo assim existem calças mais parecidas assim com as masculinas, né? E eu diria o seguinte: a calça da mulher que é mais parecida com a masculina seria uma calça até mais modesta, né? Olha, vamos lá, hein? Né? Porque ela não seria tão justa, tão colada, tão sensual, né? Mas olha só. Então aqui vem falando que é proibido obscurecer, apagar essa distinção social entre os sexos, né? Aí dentro do contexto de determinada cultura, né? E aí cita aqui: o travestimento era uma forma imprópria de comportamento sexual associada ao culto de alguns deuses não israelitas, né? Então, travestimento, né? Homem vestindo roupa de mulher, mulher vestindo roupa de homem, né? Bom, então isso aí era associado a alguns deuses, né? Culto a alguns deuses pagãos. Ok, beleza, né? Aí vamos agora para a modernidade. Quando falo em modernidade, eu já me assusto. Modernidade. A Bíblia fala voltar aos marcos antigos, mas a gente está procurando o quê? Modernidade. Então, né? Para os povos moderninhos, né? Para os povos modernos, se as calças são uma peça do vestuário usadas normalmente
tanto por homens quanto por mulheres, elas não são um problema. Uau, gente, eu li e eu confesso, assim, não é brincadeira não, eu fiquei triste, né? Eu falei, puxa vida, como as coisas mudam, né? Como as coisas mudam. Eu nasci na igreja adventista, as pregações eram diferentes, né? O modo, a vestimenta, era tudo diferente, né? E as coisas vão mudando e a gente quer trazer essa mudança para normalidade. Olha, hoje em dia, na cultura, é normal. Gente, tem coisas que não são normais. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, né? Então, aqui está dizendo que, né, para os povos modernos, né, se as calças é uma peça usada tanto por homens quanto por mulheres, normalmente, né, então isso não é um problema, né? Se, porém, somente as mulheres costumam usar vestidos, os homens não devem usar esse tipo de roupa. Ué, mas por quê? Né? Porque antigamente as mulheres usavam só saias. A gente sabe isso, eu já falei isso nos vídeos anteriores, né? De como foi essa mudança, de que a mulher começou, né, com o feminismo querer se parecer mais com o homem, né? E aí foram introduzidas as calças. Na época, né, de Ellen White, começou a ser introduzidas as calças turcas, ok, né? Então, porque se ao longo do tempo foi introduzindo, qual é o problema de se introduzir, né? A cultura daqui para frente vai mudar, né? O homem pode usar vestido. Poxa, gente, é muito, né, estranho. Antigamente a mulher usava só saia e o homem só calça. Aí de repente a mulher quer se parecer com o homem, começa a usar calça. Então qual é o problema do homem agora querer se parecer com a mulher e usar vestido? Gente, se não pode para um, não pode para o outro, né? Então eu discordo aqui desse comentário, né, da Bíblia Andrews, dizendo que não tem problema, né, a mulher usar uma calça, né, porque ela atualmente é usada normalmente. Então não tem problema também, normalmente um homem passar a usar vestido. Qual é o problema, gente? Se tá mudando tudo, qual é o problema de usar essa peça também? Mudar essa peça, né, o uso da peça, do vestido. Bom, aqui está falando que se a peça do vestuário hoje, né, usada normalmente por homens e mulheres, eu não acredito que seja usada normalmente. É uma coisa assim usada, olha, no dicionário vem falando aí que normal, uma coisa normal é algo assim relacionado à norma, que segue a uma norma, né? Mas tem também outro significado, trazendo também outro significado aí como algo comum, algo corriqueiro, né? Bom, então eu não concordo que a calça é uma coisa assim normal, né? Porque não segue a norma, a nossa norma desde o início. Gente, eu tô falando aqui, né, dentro do contexto adventista, a norma que tinha, ela está sendo alterada. Bom, vamos lá. Então, esse aqui é o comentário da Bíblia Andrews, né? Eu realmente fiquei triste mesmo, né? Não esperava ter esse comentário na Bíblia. Até agradeço a pessoa que mandou, né, a mensagem, porque me fez ter curiosidade de procurar, né, a Bíblia para poder ler, né, ver com meus próprios olhos. E eu vi com meus próprios olhos. Então, aqui está falando que se, né, a calça é uma peça usada atualmente na modernidade, tanto por homens quanto por mulheres, não tem problema. Agora eu vou aqui para o comentário inspirado, tá bom? Eu tenho essa Bíblia aqui que eu ganhei do meu filho, é a Bíblia Legado. A Bíblia Legado, ela tem comentários do Espírito de Profecia. Então aqui não tem erro. Os comentários do Espírito de Profecia não tem erro, né? Porque sim, eu, como adventista do sétimo dia, eu creio, né, no Espírito de Profecia também. Eu sei que ele está sendo jogado por terra, mas eu não vou jogar, tá bom? Então, estou falando aqui para pessoas que ainda creem na Bíblia e no Espírito de Profecia. Então, nessa Bíblia aqui tem comentários, né, do Espírito de Profecia. Então, vamos para a pena inspirada, né? Nos comentários aqui sobre esse versículo da Bíblia, né, é o capítulo 22, versículo 5 de Deuteronômio, o comentário é o seguinte, olha só. Cada qual com o seu traje. Ok, cada qual com o seu traje, beleza. E aí, Ellen White vem dizendo o seguinte:
Minha atenção foi chamada para o seguinte verso. Olha, Deus chamou a atenção dela para esse verso. Qual é o verso? A mulher não vestirá aquilo que pertence a um homem, e um homem não vestirá a roupa de uma mulher, porque todos que fazem isso são uma abominação ao teu Deus. Beleza? Né? Deus, esse texto aqui, não estou lendo aqui na Bíblia, mas ele está em Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 464. Podem conferir, ok? Então, ela completa dizendo o seguinte: Deus não deseja que seu povo adote essa pretensa reforma do vestuário. Para quem conhece a história, né? Se não, pegue lá o Testemunhos para a Igreja e vamos ler a história toda, né, gente? Eu já falei isso em outros vídeos, mas na história, essa pretensa, quando ela fala dessa pretensa reforma do vestuário, ela estava falando justamente quando as mulheres começaram, né, a querer usar roupas igual, mais parecida com as roupas dos homens, né? E aí foi introduzida uma moda que era a calça turca. A calça turca era uma calça, né, por baixo da saia, mas a saia diminuiu o tamanho, né? E aí por baixo colocaram uma saia, para futuramente tirar a saia e ficar só com a calça, né? Então, gente, ela fala, né, que Deus não deseja que seu povo adote essa pretensa reforma do vestuário. Gente, não foi aprovada por Deus. Como pode hoje sair um comentário assim numa Bíblia falando que se hoje a mulher usa calça, né, tanto homens quanto mulheres usam calças, então tá permitido, né? Não tem problema? Gente, então se hoje, a partir de hoje, né, a nossa sociedade mudar, virar de uma vez por todas e os homens começar a usar vestidos, mais pra frente também não vai ter problema. Para a nossa igreja, para o nosso povo, não é bem assim. A norma de Deus é uma só, meus irmãos. Ela não muda. Ela não muda conforme a cultura, conforme o tempo, conforme... São tantas coisas, né? Olha, eu nem respondo mais mensagens que vêm... porque homens e mulheres usavam vestidos iguaizinhos antigamente. Não era, né? Aí você precisa pesquisar da história do vestuário, né? Tinha diferença. A túnica da mulher era diferente da túnica do homem. Ela tinha uma barrinha diferente, ela era diferente, não era a mesma coisa. O comprimento era diferente também, então tinha diferença. Apesar de serem, hoje a gente fala, tem pessoas falando assim, mas antigamente homem e mulher usavam vestido. Não era vestido, eram túnicas e tinham diferença sim. Bom, vamos lá. Então Deus não deseja, minhas queridas irmãs, amadas do Senhor, benditas, florzinhas, olha, não é desejo de Deus, olha só, Deus não deseja que seu povo adote essa pretensa reforma do vestuário. Trata-se de um vestuário ousado. Gente, a calça é um vestuário ousado para a mulher, pensa, né? Numa coisa sensual, uma calça jeans bem coladinha, justinha, é um vestuário ousado, né? Trata-se de um vestuário ousado, completamente inadequado às modestas e humildes seguidoras de Cristo. Então, olha, amadas, se naquela época, quando se introduziu a calça turca, que já era uma calça assim, que tinha uma saiazinha por cima, já era um vestuário ousado, e hoje então, tirando a saiazinha, né? O problema da saia, vou explicar aqui, né? Porque tem gente que já me falou assim, mas você também aí na roça, você usa uma calça por baixo da saia. Sim, eu uso uma calça por baixo da saia, mas o comprimento da saia é uma saia comprida, né? Então, se eu uso uma calça por baixo e começo a diminuir, né, o tamanho, né, o comprimento da minha saia, né? Então é como se eu tivesse só com a calça, o pedaço que vai estar de fora é o que está de fora, normalmente, entendeu? Então uso sim uma calça por baixo da saia, mas a saia longa também do mesmo jeito, né? Ali, aquele comprimento que a gente sabe aqui, né, que a irmã te falou, cobrir na parte, né, estando sentada ou em pé, cobrir o joelho, né? Sentou, o joelho vai estar coberto. Tá em pé, o joelho também vai estar coberto. E é isso. Há uma crescente tendência, gente, Espírito de Profecia, tá? Olha só, é pena inspirada. Há uma crescente tendência de as mulheres usarem vestuário e adotarem aparência mais semelhante ao do sexo oposto e escolherem seus trajes bem
parecidos com os dos homens. É o que tem acontecido. É o que tem acontecido, né? Sabe, vou colocar aqui uma foto para vocês verem, né? Analisem essa foto. Não é tudo parecido? Se você tampar assim a cabeça, o rosto, ficar só com a parte de baixo, vocês não acham parecido assim a vestimenta? Ela não está falando que é totalmente igual, ela está falando que é parecido. Veja bem, né? É parecido. Então há uma tendência, né, de as mulheres usarem trajes cada vez mais parecidos com os dos homens, né? Uma calça masculina com uma calça feminina, né? Com uma, né, dita calça feminina, é algo parecido, né? Agora, algo bem distinto é uma saia e uma calça. É bem distinto. O homem de calça e a mulher de saia. É bem distinto, é bem diferente. Não tem aparência. E tá escrito, gente. Eu tô lendo. Agora, a gente não pode pegar a nossa mensagem, né, o que está no Espírito de Profecia, e que querendo, né, trazer para a atualidade, modificando, né, o que foi escrito pela pena inspirada, né, torcendo para que a gente possa fazer a nossa vontade. É o nosso gosto. Eu gosto de usar calça, então eu vou pegar, eu vou anular a pena inspirada, falar justamente que o quê? É o que tem falado, né? Era para a época dela. Gente, para a época dela, sim, né? Ela escreveu na época dela coisas para o povo da última geração. O fato é que só realmente, né, o povo escolhido da última geração é que vão obedecer, né? É esse povo que vai obedecer a essas normas. Normas não mudam, não adianta. Eu penso o seguinte, se nós ainda continuarmos por mais uns 50 anos aqui, eu acho que menos, bem menos, né? Aqui nesta terra, vai ter short dentro da igreja, vai ter. Ainda mais quando começar com esse negócio, olha, o calor está aumentando a temperatura, não suportamos mais uma saia. Eu já não queria mesmo a saia, agora esquentou, vamos tirar logo de vez. Vai acontecer, né? Eu nasci na igreja adventista em uma época que não se usava calça na igreja. Hoje já se usa. Então vocês acreditam, né, que infelizmente, né, se continuarmos rodando aqui neste deserto, futuramente as mulheres irão de shorts para a igreja? Isso vai acontecer se a gente continuar aqui. Porque da mesma forma que vem mudando, vai continuar mudando. O inimigo ele está atuando dentro da nossa igreja. Nós estamos em apostasia e precisamos acordar, né? Porque a igreja do Senhor está em apostasia. Isso é profético, mas é triste ver, meus irmãos, né? Então, na época dela, ela já falava que já tinha essa tendência, né, das mulheres usarem trajes bem parecidos com os dos homens. Mas Deus declara que isso é abominação. Pode falar o que quiser, que os tempos mudaram, é a modernidade. Vamos deixar de modernidade. Nós, o povo da última geração, nós vamos voltar aos marcos antigos. Nós vamos ser antiquados. A modernidade não faz parte da nossa vida, meus irmãos, né? Bom, que do mesmo modo, as mulheres se ataviem em vestuário modesto, com pudor e sobriedade. Vamos ser sóbrias, minhas irmãs, usando trajes modestos. Bom, eu complemento aqui com vocês, então eu queria dizer o seguinte, né? Eu gostei muito, gente, eu gosto muito. Isso aqui foi um presentão, né? Meu filho me deu essa Bíblia e foi um presentão, porque é muito bom, né, acompanhar a leitura da Bíblia com os comentários do Espírito de Profecia. É maravilhoso, acrescenta muito a vida da gente, né? Muito bom, eu amo, eu indico essa Bíblia aqui, a Bíblia Legado, com os comentários da Ellen White. Eu tenho viajado aqui nesses comentários, muito bom mesmo. E aqui, né, na meditação Maranata, na página 251, né, vem dizendo o seguinte, falar um pouco aqui do contexto, né? Tá falando aqui nos últimos dias que teremos que comparecer em concílios, né, nos tribunais para defender a palavra de Deus, né, e
pessoas, né, que não são cultas, né, pessoas simples, elas vão defender poderosamente a palavra de Deus. E aqui tem um texto, um parágrafo que diz o seguinte: porque o iletrado, não é pessoa estudada, não, olha só, porque o iletrado terá esse poder que o erudito não possui. Aliás, é uma pergunta. Por que o iletrado terá esse poder que o erudito não possui? Porque aqui vem falando, né, que as pessoas, os iletrados, eles vão ali defender a palavra de Deus como se eles fossem, assim, pessoas estudadas, né? Porque realmente foram ensinadas pelo Espírito Santo, o Espírito está falando por elas, né? E aí vem a pergunta: por que o iletrado terá esse poder que o erudito não possui? O iletrado, mediante a fé em Cristo, penetrou na atmosfera pura e clara da verdade. Olha que diferença, né? Ao passo que o erudito se afastou da verdade. Então, meus irmãos, eu quero falar com vocês o seguinte, né? Não adianta falar que é uma pessoa estudiosa, é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa culta, se formou, tem tantos diplomas. Hoje em dia a gente coloca um diploma, né, acima de tudo. Uma pessoa inteligente, ela tem muito estudo. Os discípulos ali, pescadores, falavam com tanta precisão da palavra de Deus. A gente não precisa de diplomas para sermos eruditos dentro da palavra, não, para sermos inteligentes dentro da palavra. Não, a gente só precisa do Espírito, meus irmãos. Então, não acredite em conversas de homens. O meu pastor disse que pode. E o nosso pastor, o nosso Deus, ele disse o quê? Então procure conselhos na Bíblia e no espírito de profecia, porque os homens não são confiáveis, né? Estão propensos a cair. Mas a irmã White também era uma mulher, né? Um ser humano inspirado por Deus, mas infelizmente a inspiração dela tem sido rebaixada, né? A cada vez mais. Não era bem assim, são só conselhos. Gente, ok, se o espírito de profecia são apenas conselhos, me diz o seguinte: um conselho de Deus deveria ser na nossa vida uma ordem ou não? São só conselhos, né? Mas não são conselhos inspirados? Como diz a palavra de Deus lá em Apocalipse: aconselho-te que compres ouro. É um conselho, tá falando. Eu te aconselho a comprar ouro. Mas se você não comprar esse ouro, o que vai acontecer com você? Os conselhos de Deus devem ser uma ordem na nossa vida, porque é para o nosso bem, meus irmãos, minhas irmãs. Então, que vocês reconsiderem, né, estudar mais a palavra de Deus e o espírito de profecia, né, e que conselhos de homens, seres humanos não inspirados, não tenham realmente, né, nenhuma vaguinha na nossa vida, em nome de Jesus. Sainha e vestidinho é de mulher, calça comprida é de homem. Foi assim que o Senhor nos pediu, foi assim que Ele nos indicou. É uma cruz, a gente está andando na contramão do mundo. Você chega numa fila de um banco, quase que 100% das mulheres estão usando calças.